Oi, pessoas! Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre memória e sobre interpretação de texto. Eu vou falar aqui algumas dicas de memorização e interpretação de texto. Algumas eu pesquisei e outras eu fui vendo ao longo do tempo, ao longo das aulas, o que funcionava, o que não funcionava. Memorização e interpretação de texto. No outro vídeo a gente falou um pouquinho sobre memória e memória das emoções. Relembrando, a memória é como o cérebro adquire e armazena informações. A memória das emoções são as nossas memórias que podem ser evocadas para a utilização de suas emoções para uma personagem em cena. Tá ventando aqui, então vai ficar um barulhinho. Dum, 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 dum. Nossas experiências com maior carga emocional são as que a gente mais se lembram e dificilmente a gente esquece, podendo ser evocadas através de imagens, som, foto, aquele música dia que você levou aquele bolo do crush, e aí você lembra que estava tocando uma música, e aí você lembra agora, e aí você chora, e você lembra. Memorização e esquecimento. E o esquecimento? O que é o esquecimento? Uma falha na retenção ou evocação de dados da memória, que em maior ou menor grau pode acontecer com qualquer pessoa. Todo mundo esquece uma coisinha ou outra. É impossível se lembrar de tudo a todo momento. Para que o ser humano possa reter melhor as informações, é necessário uma concentração de atenção. Sem atenção devida, é praticamente impossível uma memorização. Se não conseguimos memorizar, é praticamente impossível lembrarmos dela. A memória é algo que precisa ser treinada e estimulada constantemente. Preocupações diárias, nervoso, ansiedade, distrações, barulhos, celular, pode muito prejudicar a retenção de informação e, consequentemente, nosso poder de memorização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre concentração de atenção num próximo vídeo. Aguarda! Memorização e interpretação de texto. Dicas de memorização e interpretação de texto. Leia o texto todo várias vezes em um curto espaço de tempo. Depois da primeira leitura de mesa, quando a gente lê todo o texto com os demais atores, tal, a gente vai para casa, a gente leva o texto e a gente faz o quê? A gente lê? Não, a gente pega, coloca ali em cima da prateleira e só vai pegar ele no próximo ensaio, não é? Tá errado! Após a primeira leitura, mais ou menos depois de 1 hora, o ideal seria que já fizesse uma segunda e terceira leitura. Porque depois que a gente lê a primeira vez e já passou todas aquelas reações de surpresa, né, do texto que a gente não conhece e tal, nas próximas leituras a gente já está mais pronto para assimilar melhor o conteúdo do texto, do enredo e de todo o espetáculo. Em uma segunda ou terceira leitura, a gente já começa a imaginar aquela situação em cena, no palco, como é que vai acontecer. Às vezes com detalhes de figurino, de cenário, com detalhes de entradas, saídas. A criação de imagens das cenas em si na nossa cabeça ajuda muito na nossa memorização do texto. Se você já tem a sua personagem definida, melhor ainda, já pode começar a dar uma intenção nas suas falas. Ler o texto umas 2, 3 vezes ou mais no mesmo dia que você pegou ajuda muito. Te prepara para as próximas leituras de mesa. Não tenha preguiça de ler o texto. Um texto nunca é suficientemente lido. Quanto mais você lê o texto, mais você vai descobrir coisas novas que você não teria descoberto da primeira vez. Agora, senhor e senhora, ator, atriz, que fica reclamando quando a gente faz várias leituras do texto. Quando é que a gente vai começar ensaio? Como é que a gente vai começar ensaio? Como é que a gente vai começar ensaio? Isso é ensaio. Quando é que a gente vai ensaiar? Quando é que a gente vai ensaiar? Ai, eu não aguento mais ler esse texto. Ai, mais de novo leitura. Que saco, hein? Já sabe o que vai ouvir, hein? Segunda dica.
entenda do que você está lendo, entenda perfeitamente o enredo do texto. Depois da primeira leitura, das primeiras leituras, é importante a gente saber se a gente realmente entendeu a história do texto. Seu gênero, sua estética, seus conflitos, as personagens. Escreva em 10 linhas uma sinopse do texto com começo, meio e fim. Se já tiver com a sua personagem definida, faça o mesmo com ela. Depois de várias leituras do texto, o ideal é você reunir todo o elenco, a direção reunir todo o elenco, para um debate sobre a história do texto, sobre as personagens e tudo. Uma conversa bem franca do que foi lido. O que você sentiu do texto, quais são as suas opiniões sobre ele. Terceira dica: entenda o conflito principal e o objetivo geral do texto. Onde esse texto quer chegar? Qual é a sua mensagem principal? Entendendo isso e os seus pormenores, mais o entendimento dos objetivos específicos das personagens, suas intenções e emoções, comportamento e caráter, juntando todas essas informações, a memorização de falas e marcações vai ficar muito mais simples, prática e organizada. Associe as falas da personagem com as ações. Marcações específicas, objetos cênicos, imagens também ajudam a memorizar o texto. Por isso é tão importante a repetição dessas sequências no ensaio. Temos memória corporal também, lembram-se? Por isso que eu falo que é tão prejudicial faltar nos ensaios. Escolha palavras-chave para as suas falas. Cada frase com uma palavra-chave diferente. Normalmente a gente escolhe um verbo, tanto para entendimento do objetivo da personagem, quanto para lembrar as falas. Tudo está conectado. Por exemplo, eu preciso muito ser ouvido. Escolha uma palavra-chave nesse texto, que normalmente é um verbo, então a gente vai escolher preciso. Faça várias perguntas. Do que essa personagem precisa? Por que ela precisa? Por que ela precisa muito? Com essa técnica você vai decorar muito mais fácil as falas, porque vai já estar estudando a sua personagem. Sexto. Sexta dica: utilize um gravador para gravar as suas falas. De preferência, grava todo o texto. O ideal mesmo é ouvir todo o texto em áudio e não apenas as suas falas. Gravar e depois ouvir tudo ajuda muito você a entender o tempo de cada coisa acontecendo, no momento exato da cena. O ideal é ativar todas as formas sensoriais de memorização. E também através de repetições. O nosso cérebro aprende através de repetições de ações. Uma outra forma é um pouquinho mais trabalhosa, mas para muita gente é o que funciona. É reescrever todo o texto. Então, por hoje é só, pessoas. Tentem acompanhar os vídeos, as dicas que eu vou dando para vocês, anotem no caderninho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Dê um like no vídeo, ajude a divulgar, dê aquela alavancada no canal que só vocês sabem fazer. E até o próximo!